Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É com alegria que mais uma vez nós estamos aqui para vivenciarmos esse programa Momento de Paz, que é uma realização da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje nós temos a grata satisfação de receber no nosso programa o nosso padre, nosso querido Padre Flávio, né? Então o Padre Flávio está conosco. Padre Flávio, agradecer, né, a disponibilidade do senhor para podermos juntos hoje meditar um pouco, né, a palavra de Deus, também falar sobre o seminário João Paulo II. Muito bom dia, sempre é uma alegria imensa a gente poder compartilhar esses momentos bonitos da nossa igreja, né? Sobretudo compartilhar a palavra e também as experiências que vão acontecendo na nova evangelização. E desejo também a todos aqueles que nos acompanham um bom dia, que seja um momento realmente de paz, de esperança, de ressurreição em nossas vidas, nesse encontro de oração pelo qual nós estamos realizando. Como nós fazemos sempre em todo o programa, né? Nós só iniciamos ele com a presença da Santíssima Trindade, né?
Então vamos invocar esse Deus que nos ama, esse Deus que sempre está conosco, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, Padre, o senhor participou ontem da missa, né? Uma missa belíssima, com a presença de vários sacerdotes. Eu não me lembro, assim, das vezes que participei das celebrações, de termos todos os celebrantes, né? Os que fazem parte da paróquia, e ainda com a presença do senhor, do Padre Sebastião Batista, né? Para quem não o conhece, né? O Padre Sebastião Batista foi o padre que substituiu o Padre Ângelo e o Padre Fausto lá na década de 80. Eles chegaram aqui em 1981, o Padre Batista e o Padre Herval, e ficaram até 1991. E ele, ao final da celebração, pôde também fazer uma rememoração de tudo aquilo que eles fizeram aqui ao longo daquele tempo. Um tempo bem mais difícil do que os dias de hoje, né? Se hoje a gente já encontra dificuldades, naquele tempo ainda maior pela questão da comunicação, das estradas, que eram todas elas sem asfalto, né? Então tinha uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus ele contribuiu no seu tempo. E durante a celebração eu me lembrava, né, porque eu sou morador já há algum tempo em Vilhena, e eu fui coroinha do Padre Ângelo Espadário e Padre Fausto. É assim que começam as vocações, né? A gente começa lá sem nenhuma pretensão, mas Deus então vai mostrando o nosso caminho. E depois a passagem de tantos sacerdotes, né? Nós tivemos a graça aí também de ter o Padre Flávio durante 5 anos conosco, tivemos o Padre Renato, né? E aí você vai lembrando de todos os sacerdotes que fizeram e que ajudaram na caminhada, porque eles é que vão nos orientando, né? Essa vocação é uma vocação maravilhosa, porque muitas vezes eles não se dão, não se colocam, não estão à disposição dos seus familiares, mas criam uma grande família, né? Então, a presença de todos os sacerdotes, como eu disse, né? Padre Toninho, o Padre Jorge, o Padre Farias, o Padre Marcos, que são aqui da nossa paróquia, estão fazendo todo o trabalho de evangelização, o Padre Flávio, o Padre Sebastião Batista e o Frei José, que também concelebrou. Então, foi uma festa muito bonita, que nos recorda sempre a alegria, né? E essa festa, né, eu gostaria, assim, de aproveitar e agradecer cada pessoa, né? Desde aquele que doou, como aquele também que suou, né? Que deu o seu suor pela festa. E por aqueles que não puderam nem doar e nem suar, mas aqueles que rezaram. Nós tivemos 3 dias em preparação, né? O tríduo em preparação à festa, e a gente percebeu as famílias ali rezando para o êxito dessa festa. E o que a gente tem a dizer de tudo isso, né? Primeiro, que o nosso povo é um povo generoso. É um povo que sempre que chamado, eles estão à disposição. E eu falava agora pela manhã, através de mensagem com o Padre Marcos, né? E por isso que eu estou aproveitando esse momento para agradecer cada um, porque a festa foi exitosa, né? Só para a gente ter uma ideia, os 1.200 churrascos que foram colocados à venda foram todos vendidos. Ontem era por volta de 11h35, já não se tinha mais farofa, já não se tinha mais maionese. Então, olha que beleza, né? Porque tudo isso vai ser revertido em prol das comunidades, em prol da revitalização da chácara do Peracolino e também em prol das pastorais prioritárias. É uma forma da comunidade ajudar para que a evangelização continue acontecendo. É lógico que isso não tira a nossa responsabilidade como filhos e como membros de comunidade de continuarmos a ser dizimista, né? O senhor lembra que nós sempre fizemos esse trabalho e continuamos fazendo esse trabalho da conscientização, porque a comunidade, ela não é do padre, ela não é da coordenação. A comunidade é de todos aqueles que participam. E a forma concreta de eu ajudar na evangelização é através do meu dízimo.
Logicamente, essas promoções elas são feitas, né, em momentos específicos para que a gente possa alcançar algum êxito de forma mais rápida, mas o nosso compromisso é de ser dizimista na nossa comunidade. Então, agradecer a cada um de vocês, né, que colaboraram, que estiveram na festa, principalmente também aqueles que trabalharam com toda a organização da festa, e aqui eu gostaria de agradecer de forma especial ao Gilberto, que foi incansável, né, e também ao Sandro, da Pastoral da Família. E, logicamente, eles não fizeram nada sozinhos, mas eles é que estavam à frente. A gente chama isso de para-raio, né, padre? Porque tudo vem em cima de quem está ali. Então, o padre Marcos sozinho não conseguiria fazer essa festa. Então, foi necessário que homens e mulheres, que jovens, que adultos, que crianças, colocassem a mão na massa. E também serve de exemplo, né? Quando nós nos juntamos, quando nós nos unimos num propósito, e a gente arregaça as mangas, né, e a vontade de Deus, o êxito acontece. Então, a gente poderia falar de muitas coisas, depois também a gente vai falar um pouquinho da trajetória do Padre Flávio também lá junto ao Seminário João Paulo II, né, e a gente vai poder também saborear essas alegrias, esses objetivos alcançados, né. Então, ao longo do programa a gente também vai falar sobre isso. E também depois eu vou passar para vocês que nos assistem o nome dos ganhadores do bingo, né? Então o bingo esse ano distribuiu uma premiação de R$50 mil. Então foram 2 prêmios de 5, 2 prêmios de 10 e um prêmio de R$20 mil. São todas pessoas da nossa paróquia, né? O ano passado nós tivemos pessoas de fora que compraram e foram agraciados com o prêmio. Esse ano, todos os ganhadores são ganhadores aqui da própria paróquia, né? Então, é uma alegria muito grande. Então, o Deus lhe pague, né? Que é o que sempre o padre Marcos ressalta no seu agradecimento. Ele diz assim, com palavras a gente não tem como agradecê-los, né? Mas que Deus lhe pague. Que Deus lhe pague a sua generosidade, que Deus lhe pague a sua fidelidade, que Deus lhe pague também a sua confiança, né? Confiaram na paróquia e por causa da sua confiança é que houve esse grande êxito, né? Então, como nós fazemos em cada programa, a gente medita o Evangelho de domingo, né? Então, nós iremos meditar nesse momento, né? O Evangelho de São João, o capítulo 14, os versículos de 23 ao 29. Lembrando que nessa caminhada que nós estamos fazendo aí, vamos vivenciar então amanhã o 6º domingo da Páscoa, né? Veja como o tempo passa, né? Daqui a pouco nós estaremos vivenciando a Ascensão do Senhor, o Pentecostes, né? E logo em seguida a grande festa da Eucaristia, o Corpus Christi. Então, que possamos abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que essa palavra de Deus possa também ser algo fecundo em nós, e que possamos realizar assim o reino de Deus. Então, aproveitando a presença do nosso querido Padre, né, nós vamos primeiro rezar a oração do Espírito Santo, logo em seguida ele proclamará para nós este Evangelho e depois nós compartilharemos a meditação do Santo Evangelho. Invoquemos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, o Santo Evangelho desse final de semana é tirado de São João, no capítulo 14, versículos 23 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, a quem enviará em seu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Pois o Pai disse isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Padre, vamos meditar um pouco disso, né? Dessa palavra do Senhor, dessa palavra que é luz, que também é força para a nossa caminhada. Então, o senhor fica à vontade, né? Pode fazer a meditação e a gente vai compartilhando, né? Essa palavra. Tá bom. É sempre uma alegria podermos chegar até vossos lares e também nos seus estabelecimentos de trabalho, com esta mensagem tão rica de conteúdo, de ensinamentos, que o próprio Cristo nos dá. Como lembrou o Carlinhos, sexto domingo da Páscoa, estamos, né, a caminho da ascensão de Jesus e também do Pentecostes, e toda essa riqueza da presença do Espírito Santo na vida dos discípulos após a ressurreição, também traz a cada um de nós esse dinamismo no nosso trabalho missionário, de sermos realmente, né, colaboradores na propagação da boa notícia do reino de Deus. Creio que os capítulos que nós tivemos durante este tempo pós-ressurreição de Cristo, desde o capítulo 13 até o 20 de São João, eles apresentam para nós palavras de esperança e ao mesmo tempo de conforto, que nos vem de Jesus Cristo, onde Ele dá esta esperança e conforto aos discípulos, após a sua ressurreição, após se despedir dele. Então, este Evangelho já apresenta verdadeiramente essa grande comunicação de Jesus que está indo para o Pai. Mas ele vai para o Pai porque cumpriu a sua missão aqui na terra e também deu a cada um de nós esse compromisso, né, de sermos missionários de Deus. E a riqueza para nós, Carlinhos, realmente é isso, né? Jesus já cumpriu a sua missão aqui na terra. Confiou aos discípulos a continuidade da missão, mas esses discípulos também cada um de nós que pelo batismo recebeu esse grande compromisso. Então, diante disso, é claro, nós sentimos que a presença de Jesus ressuscitado é uma presença de esperança, de conforto, porque aquilo que nós anunciamos não são coisas nossas, né? Mas foi coisas ditas pelo Pai e pelo Filho. Então, Padre, uma das coisas que chama a atenção, né, logo no início aí, ele diz, aqueles que me amam, né, guardam a minha palavra. Então, na caminhada de comunidade, né, o que é que nós fazemos? Procuramos, dentro da nossa limitação, colocar em prática a palavra de Deus, né? Então, esse é o objetivo principal de ser cristãos, né? Colocar em prática. E colocar em prática de que forma, né? Então, muitas vezes a pessoa acha assim, mas eu tenho que ser um teólogo, eu tenho que ser um estudioso profundo. Não, a palavra de Deus, na verdade, ela é muito importante na nossa vida e, logicamente, nós precisamos de conhecê-la, sim. Mas de uma forma muito breve, né? O que Jesus pede de nós quando Ele fala assim, se você guardar a minha palavra, você vai me amar? Então, basicamente, a gente pegaria aí os 10 mandamentos, onde o próprio Cristo resume ele em 2, né?
que na verdade dividido em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguisse aplicar isso desde o primeiro momento em que a gente acorda até o final do dia, esse mundo seria transformado por completo, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não deixar que a ganância, não deixar que o poder, né, seja algo mais importante do que Deus na nossa vida. E depois amar os nossos irmãos, né? E aí que vem o grande problema, né? Como amar, né? E aí amar quem nos ama, como o próprio Cristo disse, era fácil, né? O duro é você amar quando as pessoas te odeiam, quando as pessoas te caluniam, quando as pessoas buscam sempre colocar dificuldade na sua caminhada. Então, esse é um processo que nós, como cristãos, ainda não entendemos e não conseguimos colocar em prática, infelizmente. Mas a palavra está aí justamente para que a gente possa entendê-la. E o Senhor falava de algo que é muito importante na nossa vida, que é o Espírito Santo. Porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz, né? Sem que Ele haja em nós, tudo aquilo que nós fazemos torna-se vazio, né? Então, nós buscamos verdadeiramente, nós devemos buscar verdadeiramente que o Espírito Santo que habita em nós através do nosso batismo possa também fazer com que nós possamos dar frutos, né? Então, viver verdadeiramente, não apenas entender Deus na minha cabeça, que isso aí não é tão difícil, mas o mais importante é vivenciar Deus dentro do meu coração. E relembrando São João, que diz assim, né? Como eu posso amar um Deus que eu não vejo e não consigo amar o meu irmão que está próximo de mim? Então, esse é o grande desafio da humanidade. Amar a Deus, amar a sua palavra, colocá-la em prática, e por isso que nós devemos andar num tempo menos acelerado do que o tempo do mundo. Nós não podemos fazer as coisas por ímpeto, né? Muitas pessoas até dizem assim, mas todo mundo faz, né? Mas e você, é todo mundo? Você não é um ser amado por Deus? Não foi Ele que quis vir e morar em você, que é o que está dizendo a palavra? Eu e o meu Pai viremos e moraremos em você, quer dizer, faremos morada. Olha que coisa absurda, né? Um Deus que tudo pode, que realiza todas as coisas, querer habitar em nós. Exatamente, e aqui também o Evangelho de São João, que é de uma riqueza sem tamanho e muito fácil de compreensão, né? Mas é difícil a gente aplicar isso à prática da realidade do dia a dia da nossa vida. Apresenta também 3 conceitos muito próprios, que são fundamentais para a nossa caminhada de cristãos. O amor, né, que deve existir entre nós, e esse amor, ele ultrapassa a barreira, porque o próprio Jesus sempre, quando fala do amor, pede que nós amemos também os nossos inimigos, né? E não só isso, rezemos por eles, porque a oração transforma a vida das pessoas, né? E nos coloca sempre próximos de Deus e também das pessoas pelos quais nós convivemos. Outra grande palavra do Evangelho de hoje é o Espírito Santo. E a terceira palavra é a paz. Tão explícita hoje na reflexão também do Carlinhos. Mas dentro disso, eu creio que a palavra amor, espírito e paz são fundamentais na nossa vida, né? Hoje, a paz pelo qual Jesus nos pede, não é aquela que nos torna assim, praticamente confortados com as situações de injustiça, de opressão que existem entre nós, né? Mas o Evangelho ensina claramente que essa paz que Jesus nos pede, às vezes nos leva até a situações desconfortantes, né? Porque aqueles que não buscam verdadeiramente o cumprimento da palavra de Deus, né? A vivência do amor,
esse também não sabe respeitar a vida do próximo e a sua própria dignidade. E dentro disso, então, nós continuamos refletindo que o Espírito Santo, pelo qual o próprio Pai está enviando sobre os discípulos e sobre toda a igreja, que é o dinamismo, né? Lembra muito um documento, uma encíclica do Papa, né? Redentoris Missio. Ele é muito claro, dizendo assim que o motor da missão nossa de batizado, não estou falando aqui de sacerdote, né? Do sacramento da ordem, de batizado, né? É o Espírito Santo. Então a gente se liberta de qualquer medo, de qualquer frustração, quando nós nos colocamos diante do Espírito Santo, né? Aberto a Ele. E o Espírito Santo colocado no Evangelho de hoje, né? Como promessa do Pai, é o defensor, que tem duas grandes funções. A primeira função é ensinar, né? Todos os discípulos, cada um de nós. E a segunda palavra que nós temos, função do Espírito Santo, dentro de nós, é recordar. O que nós temos que recordar? Recordar também, né, o papel permanente da nossa igreja. Nós sermos autênticos à igreja, aos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Porque a gente não adianta querer ensinar fugindo da comunhão, daquilo que a igreja nos propõe, né? Sim. Então, Carlinhos, eu creio que isso é muito forte dentro das suas formações, né? A comunhão que nós temos, até mesmo o Padre Marcos falava ontem, né? Da importância da comunhão. Não adianta trabalhar pela igreja se a gente não tem comunhão e não tem unidade. Exatamente. Porque ao longo do tempo, né, eu sempre ressaltei que o Espírito Santo é um espírito de unidade, não é um espírito de divisão. Mas o que adianta muitas vezes nós pregarmos essa comunhão, essa unidade apenas na palavra, né? E é justamente quando eu falava também dessa integração das comunidades na festa de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Também mostra essa unidade, essa comunhão por um objetivo que é a evangelização. Então, eu sempre digo assim, a igreja, ela vive e ela está nesse mundo para nos levar a Deus através da evangelização. E se nós não temos unidade, se ela trabalha de forma separada, ela não constrói nada, né? Até porque o Espírito de Deus vai agir aonde há unidade. Então, a gente pede muito, né, nas comunidades, para que as dificuldades, se a gente olhar depois no todo a liturgia de amanhã, a gente vai ver o primeiro concílio da igreja, né? A questão da circuncisão. Então, houve a necessidade de uma reunião, houve uma necessidade de cada parte falar para que houvesse uma decisão e essa decisão fosse unânime, para que houvesse uma comunhão. Então, nas nossas comunidades, nós também devemos aplicar isso. Temos alguma dificuldade? Não vamos ficar falando pelos cantos, né? Vamos nos reunir, vamos debater, vamos chegar num denominador e dizer assim, não, a comunidade, ela agirá dessa forma. E também no dia a dia nosso, né? É tão ruim quando a gente vê as pessoas com fofoca, com disse-me-disse, né? Muitas vezes nem sabendo da própria realidade, mas por maldade, né? Acabando levando esse espírito que desune e que não agrega e que não edifica, né? Então, a paz que Jesus nos fala, ela é completamente diferente da paz que o mundo quer nos trazer. O mundo, há mais de 2000 anos, vem querendo construir paz com guerra. O mundo vem querendo construir paz com opressão, né? E por isso a gente tem esse mundo marcado por tantas tragédias, por tanto sofrimento, por tanto abandono, né? Então o cristão deve ir no sentido contrário de tudo isso que se prega, né? Para que a gente então alcance a verdadeira paz. Exatamente. Você falava um pouquinho da primeira leitura, né? São Paulo foi um grande missionário. Ele aí
teve que evangelizar no meio do mundo pagão e também do mundo dos judeus, né? Tanto assim que lá no final das suas pregações, dos seus discursos, né? Ele disse que o mais importante realmente era a salvação, né? Não é essa preocupação de ser circuncisos ou incircuncisos, né? A salvação é oferecida para todos, né? Então a gente tem que quebrar barreiras, né, Carlinhos? Eu penso assim, nesse nosso trabalho, quebrar as barreiras que existem. Eu acho que a igreja é muito maior do que a minha própria vontade. Com certeza. Ou algo que eu possa tecer no meio dos outros sem conhecer a verdade ou falar, né? Então eu digo assim, a gente não é nada sem o Espírito Santo, sem Nossa Senhora, sem Jesus Cristo ressuscitado, né? Sem tudo isso nós somos uma igreja órfã, né? Mas com o Espírito Santo, com Maria, nossa mãe, né? Vamos citar o nome de Auxiliadora, com Jesus ressuscitado, a nossa igreja deixa de ser órfã, né? E se torna uma igreja família. E dentro desse aspecto, creio que a paz do mundo é a paz baseada na opressão, como você falava, e na injustiça, né? Mas a paz prometida pelo Mestre, Jesus Cristo ressuscitado, ela floresce, né? E estabelece novas relações entre nós. Então nós temos que realmente ter este ímpeto, né, de perceber que pela fé nós quebramos todos os muros, as barreiras que nos impedem assim de sermos mais fiéis a este caminho da nova evangelização que a igreja propõe, né? Então estamos sempre a serviço, que a gente consiga também através da fé, se a gente não consegue fazer muito, mas que a gente possa lembrar. Hoje nós temos todas as situações dos migrantes, né, por aí, e peregrinando de um país para o outro, buscando melhores condições de vida. Tendo as fronteiras fechadas, né? Inclusive de países que até se dizem católicos, mas não acolhem esses filhos de Deus, né? Lembrando que Jesus também foi um migrante, né? Fugiu para não ser morto e ficou durante algum tempo lá no Egito, né? Eu sempre que lembro dessas pessoas, eu também lembro a Jesus e falo, Senhor, olha por eles, porque um dia o Senhor também foi um migrante, né? O Senhor também teve que fugir, o Senhor também teve que ser acolhido numa pátria diferente. E por que nós não queremos, né, abrir as nossas fronteiras para poder acolher essas pessoas que perderam tudo, né, e que hoje buscam um novo sonho, né, para viver dignamente? Eles são tão dignos da promessa de Cristo quanto nós. Exato. Então nós entendemos isso. Então a gente tem que estar muito ciente dessa realidade, né? Então o que nós podemos fazer que estamos tão longe? Se você não pode fazer nada, reze aquilo que você colocava no início da nossa reflexão, né? Abrindo esse momento de paz, você colocava muito bem, né? Teve aqueles que não puderam contribuir nada assim concretamente, mas contribuíram com o seu espírito de oração, né? E o Papa sempre pede isso, né? E tantas situações que o próprio Papa faz, né, de caridade. Eu lembro assim muito bem aqui recentemente lá no México, que teve toda aquela situação também, né, dos migrantes, né, liberando ali, por exemplo, 500 mil euros para aquela realidade toda, né? Então, às vezes a gente não vê muito passar nos meios de comunicação essa realidade, né? Mas a igreja está presente nas dores, no sofrimento de cada povo, né? Está atenta, né? Até porque os meios de comunicação, na sua maioria, eles têm como propósito, como dinâmica, né? O ter, cada vez mais as pessoas possam ter mais. E o dividir é um termo que é pouco usado, né? Mas o cristianismo, ele vive da solidariedade, ele vive da compaixão, ele vive do olhar que olha no irmão e enxerga o próprio Cristo sofredor, né? Então esse é o grande objetivo do evangelho que é pregado entre nós e daquilo que nós devemos colocar em prática no dia a dia da nossa vida. Então, Padre, eu creio que, logicamente, esse evangelho, como o senhor falou, é de uma riqueza muito grande e nós deveríamos ter um tempo maior. Mas como nós temos também a segunda parte do programa em que nós falaremos especificamente do seminário, né? Aqui se encerra, então, essa meditação partilhada
Nós vamos para um vídeo agora, uma música, uma canção, e logo em seguida, no retorno, a gente vai falar então sobre o Seminário João Paulo II. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. E é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. E é difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor.
só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Então, mais uma vez, retornamos aqui ao programa Momento de Paz, que é todo ele oferecido pela Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, hoje com a alegria de termos aqui o nosso querido Padre Flávio, né? Que hoje é reitor do Seminário João Paulo II, lá em Várzea Grande, já há 2 anos e meio, na missão de formação dos futuros sacerdotes da nossa diocese. Então, agora a gente vai, nesse tempo que ainda nos resta, né, falar um pouco mais sobre esse grande projeto, né, esse grande, digamos assim, algo que nós há muito tempo, né, há algum tempo atrás, nem imaginávamos, né? Então, tendo a oportunidade de conversar, de muitas vezes estar lá com ele, né, a gente também tem visto como Deus é maravilhoso, né? Logicamente é um trabalho que deve ser feito com muito carinho, com muita dedicação, e graças a Deus, né, o Dom Bruno teve assim esse olhar para o seminário e trouxe o Padre Flávio, né, tirou ele como pároco nosso, levou ele lá para o seminário, mas a gente não ficou triste não, a gente ficou feliz por saber que o seminário está em boas mãos, né? Aí a fotografia, né, lá da visita do Dom Bruno no seminário junto aos seminaristas, né? Então, Padre Flávio, hoje lá nós temos 15 seminaristas, é isso? Exatamente, né? Carlinhos, a gente agradece profundamente, né? Essas suas orações, eu sei que nas suas orações você tem o nome de cada seminarista, né? E reza por eles, isso desde quando eu fui para lá, e antes também, provavelmente, né? E eu me alegro muito, né? Porque as vocações, elas nascem na família, né? Que reza, que pede ao Senhor, né? Mas da comunidade também que está incessantemente em contínua oração pelas vocações sacerdotais, né? Naquela vez que eu estive lá, né, em 2016, eu fiz um compromisso com eles de rezar. E além de rezar, né, aonde eu sou chamado a falar sobre o dízimo, né, e quando a gente vai falar da dimensão da ajuda que a paróquia e a diocese dão ao seminário, então eu geralmente levo a foto deles, né, e o nome de cada um, e peço às pessoas que estão participando para que elas também rezem por eles, né? Então eu gostaria, assim, nesse momento, de nominar e dizer cada um que lá está e o curso que está fazendo. Então, tem 3 fazendo o primeiro ano de filosofia, né? Que é o Everton, o Lindomar e o Juversino. Tem 2 no segundo ano de filosofia, que é o Gabriel Reis e o Liomar. E tem 6 em filosofia, no terceiro ano de filosofia, que é o Adalberto, o Gabriel Carvalho, o Jean Carlos, o Marcelo, o Pedro e o Rodrigo. Tem um no segundo ano de teologia, que é o Edivan. E tem um também no terceiro ano de teologia, que é o Mozart. E além de 2 que estão no 4º ano de teologia, que é o Carlos Vinícius e o Reginaldo Nascimento. Ressaltando que desses 15, 5 são da nossa paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que é o Lindomar, o Liomar, o Reginaldo, o Edivan e o Pedro. E além de um que está aqui no Seminário Menor de Ji-Paraná, que também se chama Reginaldo. Lembrando a vocês que nesse ano nós já tivemos a ordenação diaconal, né, padre? Do Rodrigo Bora, né? Então veja, no ano passado nós tivemos 3 que foram ordenados sacerdotes. Nesse ano nós já tivemos a ordenação diaconal de 1 e estamos aí também com
os que estão no quarto ano de teologia, né? Que estão se preparando, né? Então veja que coisa bonita, né? Então, se a gente contar com os 15 que nós temos aqui, mais um que está em Ji-Paraná, 16, e mais os 3 que já foram ordenados, e mais o diácono, né? Então, nós temos 19 ao todo, né? Então, é de uma felicidade muito grande. E eu gostaria, assim, né? Aproveitando o alcance da audiência do programa, porque muitas pessoas das comunidades, elas assistem, né? O padre trouxe, que depois vai chegar em cada comunidade, uma carta de agradecimento feita pelos seminaristas. Por quê? Porque há cerca de um mês atrás, nós fizemos uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal, de limpeza e alimentício, né? Inclusive está aqui, eles numeraram cada um dos itens, isso também vai chegar ao conhecimento de cada um na comunidade. A gente vai pedir para que as comunidades divulguem, né, as suas celebrações. Então, uma carta de agradecimento a todos vocês, né, que entenderam o apelo da paróquia e que quiseram também contribuir de uma forma concreta, se bem que a gente já faz a contribuição através do dízimo, mas também quiseram valorizar, né, o sim de cada um desses que a gente acabou de nominar aqui. Então, mais uma vez, o Deus lhe pague, né? Você que sempre é fiel, você que sempre, quando a igreja pede, você está disposto, mesmo na sua dificuldade, você está ali e colabora com essa igreja, né? E é uma alegria muito grande para eles, né, padre? Receberem, quer dizer, saber que nós que estamos aqui, muitos de nós nem os conhecemos, mas a gente acaba contribuindo com uma forma de dizer assim, olha, eu estou perto de você, eu rezo por ti, eu quero que você verdadeiramente faça o discernimento da sua vocação e, se for da vontade de Deus, seja um grande sacerdote. Muito bem, realmente a gente tem que agradecer, né? O Carlinhos já mencionou que a gente já ajuda na formação dos sacerdotes pelo nosso dízimo, né? Só gostaria também de dizer para vocês que cada seminarista, né, que estão lá, eles têm um gasto mais ou menos de praticamente quase R$2.000 por mês cada seminarista, entre lugar onde moram, né, e também a faculdade. Só a faculdade é R$1.137 por mês cada seminarista, a faculdade, né? Tanto de filosofia e teologia, porque lá está colocado o seminário maior, né? De filosofia e teologia. Então, filosofia 3 anos a faculdade e teologia 4 anos. Então, é mantido pela diocese, né? Como a construção daquele seminário que você já conhece, é muito bonito assim, bem prático, também foi construída com o dinheiro de todas as comunidades, das paróquias todas, né? Se envolveram com bastante, com pouco, mas fizeram aquela obra, né? Que hoje a gente tem a alegria lá de formar os bons sacerdotes, né? Então, diante disso, é claro que a gente lembra que esses quase R$2.000, que é o custo de cada seminarista com a faculdade, é mantido tudo pela diocese, pelas comunidades, com o dízimo. E além disso também a belíssima campanha que vocês fizeram de alimentos e produtos de limpeza para o nosso seminário, né? Que foi bastante coisa, não foi muito pouca coisa não. E a gente só tem que agradecer e rezar a vocês por essa iniciativa brilhante, né? Os padres da paróquia, o padre Marcos, outros sacerdotes aqui, o Farias, o Jorge e o padre Toninho, e o Carlinhos, que abraçou, né, juntamente com a sua equipe, esta campanha para o seminário de Ji-Paraná, São João Paulo II. Então, uma gratidão imensa por tudo isso. Eu sei que vocês rezam por nós e nós estamos continuamente rezando por vocês. E lá nós queremos formar os melhores padres possíveis para serem aqueles que vão depois favorecer nas nossas comunidades a celebração da Eucaristia, a meditação da palavra, juntamente com os leigos, né?
Ano passado a igreja falava do ano do laicato e o tema central do ano do leigo foi Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ressaltando, é claro, Carlinhos, que sem os leigos, né, nós sacerdotes também não podemos realizar grandes coisas não, né? Com certeza. É a dinâmica da igreja, né? Mas, padre, uma das coisas que me alegra verdadeiramente é saber da generosidade do nosso povo, né? O senhor agradecia, então, os sacerdotes, fazia o agradecimento a mim e também a todos os coordenadores da Pastoral do Dízimo, mas, na verdade, nós apenas fomos aqueles que divulgamos, né? Porque é o nosso povo que ouve o chamado, né? Que ouve o pedido e que atende prontamente. Então, veja, no mundo aonde se ressalta tanto, né, o ter para si, e quando a gente encontra pessoas que têm essa disponibilidade de não pensar só nele próprio, mas também ajudar, muitas vezes pessoas que eles não terão contato, né, é que nos fortalece nessa caminhada. Então, o agradecimento especial a cada um de você, mesmo que você contribuiu com aquilo que você podia, né? Então a gente lembra sempre da viúva, né? Da viúva pobre, né? Então tem muita gente nas nossas comunidades, a gente conhece as realidades das nossas comunidades que não puderam contribuir com muito, mas aquele pouco que ele contribuiu era o muito que ele podia dar e como ele fez de coração, e foi nessa unidade que nós acabamos atingindo a quantidade de alimentos, de higiene pessoal, né, de produtos de higiene pessoal, que acabou levando para o seminário. E a carta, né, ela começa falando sobre a palavra agradecimento, né? Então, a gente fica muito feliz também pela iniciativa, né, lá dos seminaristas, de, ao receber as doações, colocar no papel, né? Eu sempre digo assim, muitas vezes a gente tem até a intenção, mas a gente não tem a ação, né? Então eu recebi das mãos do Padre Flávio nessa manhã essa carta dos seminaristas, que eu vou fazer chegar então depois à mão de cada um nas suas comunidades, né? Que vai ser lida, que vai ser divulgada, e para nós é uma felicidade muito grande também de poder estar contribuindo aí na formação dos nossos seminaristas, dos nossos futuros sacerdotes, né? Então, padre, nós conversávamos antes, falando sobre todo esse trabalho bonito das vocações, né? Então, o chamado que a gente faz para você que nos assiste nessa manhã, né? Se você já teve lá dentro do seu coração essa vontade de repente se colocar à disposição do reino de Deus, né? Busque a orientação através do sacerdote aqui na nossa paróquia, né? Vai fazendo o seu discernimento vocacional para que um dia, e até também quando você passa lá em Várzea Grande, né? Visite lá o nosso seminário, né? Vá lá conhecer a realidade, a rotina dos nossos seminaristas, porque só assim é que nós teremos esse seminário sempre com bastante vocações, né? Então o processo é esse mesmo, né? É essa vontade que Deus coloca no nosso coração, mas também esse despertar de também conhecer no concreto, né? Eu gostaria que o senhor também ressaltasse um pouco sobre isso. Exatamente. Então a gente pergunta como é que fazem lá dentro do seminário, né? Tem momentos assim, a gente levanta às 5 da manhã, né? Temos ali um momento assim depois da liturgia das horas, todas as manhãs, e junto com a celebração da missa. Então tem missa todos os dias, né, às 15:45, tem a Santa Missa, junto com a liturgia das horas. Depois eles tomam café, lavam suas louças, né, e vão para a faculdade, voltam 11:30, nós temos a oração das horas médias, que são a oração dos salmos, que né? eu participei lá com vocês. Exatamente, você também deu uma mensagem muito boa para nós, de incentivo na nossa caminhada. Depois à tarde também tem mais 2 horas de estudo em casa. Depois tem momento de esporte, 2 vezes por semana, né? E limpeza da casa e também
cuidado com o jardim externo da nossa casa. Então nós temos uma funcionária só, que ela só prepara o almoço, né? Só prepara o almoço, chega às 6h30 e meio-dia e meia vai embora. E o restante é tudo por nossa conta, né? É claro que a gente faz tudo isso com muita gratidão e alegria, né? Porque a gente percebe o quanto vocês fazem e rezam pelo nosso seminário, né? Então, aquilo que o Carlinhos fala, de vocês participarem, passando por lá ou rezando por nós, sempre é uma forma assim que a gente nunca vai esquecer de agradecer, né? E eu sou muito grato a Deus pelos anos que eu trabalhei no seminário. Minha diocese de Caçador, eu trabalhei lá 12 anos na formação, embora era pároco, vigário geral, né? Na época cuidava também das finanças da diocese por um tempo, porque tinha poucos sacerdotes, mas a igreja ofereceu também sacerdote, mesmo tendo pouco lá, a igreja nossa, né, diocesana de lá, ofereceu sacerdote para a missão. E quando o Dom Bruno me convidou para mim trabalhar na formação, eu disse para ele: Dom Bruno, pegue gente daqui, né, que conhece mais a realidade de vocês e tudo, né? Mas não teve jeito. E eu procurei, claro, obedecer e escutar o convite que ele fez, e estou lá, assim, com muita alegria, eu digo assim, né? E também com esse compromisso grande de poder, assim, formar bons padres para atender as nossas comunidades, especialmente a nossa diocese. Então, tudo isso a gente faz porque acredita, né? E a gente não faz sozinho, a gente sabe o quanto cada comunidade reza. E a família, né, a vocação nasce na família, Carlinhos. Exato. A família que reza, que pede, né? Às vezes você diz: mas eu rezo tanto e nunca teve alguém para isso. Mas se ele não for um sacerdote, será um bom leigo, sim, comprometido com a igreja. Então continue rezando, pedindo a Deus, né, ao Senhor da Messe, que mande operários para a sua messe, para a sua igreja. É assim que nós vamos construindo essa belíssima história do trabalho de evangelização junto a vocês e vocês conosco, né? A gente não é nada sozinho, mas é em comunhão que tudo isso vai crescendo. E o Espírito Santo nunca vai deixar esfriar tudo isso. E tem muita gente que diz assim, Carlinhos, no mundo de hoje, com essas questões todas, né, realidades difíceis, até mesmo com esses contratempos, né, da mídia sobre algumas situações dos sacerdotes no mundo inteiro, ela continua forte, né, fortalecida e assistida pelo Espírito Santo. É claro, a gente cada vez mais quer ser uma igreja santa, né? Mas exato, no meio disso, assim, tem tantos que não acreditam mais. Ninguém quer mais ser padre, né? Ninguém quer mais ser religiosa. Quer sim. Né? Eu sempre tenho um olhar muito positivo em relação a essas questões. Eu acompanho de vez em quando as estatísticas do Vaticano em relação às vocações sacerdotais, né? E a gente percebe que ele está sempre numa crescente, né? Então, eu também me lembro de uma palavra que Jesus diz, fala assim, quando eles falam assim, peço para eles pararem de louvar o Senhor, né? Ele falou assim, mas se eles pararem, as pedras falarão. Então, nesse sentido, é que mesmo com todas as dificuldades que o mundo coloca, né? Deus age, Ele continua agindo, né? E nós temos que acreditar verdadeiramente nisso, né? Gostaria sim, padre, que o tempo passa tão rápido, né? Infelizmente essa hora ela parece que é reduzida, então agradecer muito o senhor, primeiro pelo seu sim, né? O seu sim como sacerdote, o seu sim como pároco durante os 5 anos que o senhor esteve à frente aqui da nossa paróquia, o seu sim agora há 2 anos e meio lá no Seminário João Paulo II, e pode contar sempre com as nossas orações, pode contar com aquilo que o senhor quiser desenvolver dentro do seminário e precisar do nosso auxílio, né? Eu falo isso não por mim, mas eu sei que todos aqueles que nos assistem nessa manhã também têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na nossa paróquia, nós o acolhemos. Muitas vezes na correria a gente nem se vê muito, né? Mas é um abraço, é um carinho, e nas nossas orações a gente nunca esquece do senhor, né? E que o senhor continue lá fazendo o seu trabalho e que verdadeiramente possa surgir muitas vocações para que a nossa diocese tenha santos pastores, né, dignos ministros, para verdadeiramente conduzir o povo de Deus no caminho dele.
Tá bom, Carlinhos. Lembrando também que além desses seminaristas aí mencionados por você, nós temos outros também que são daqui, estão nas congregações religiosas, né? Temos um também que está em Guajará-Mirim, que já está no segundo ano de teologia, né? Então, assim, a gente não tem que pensar só na igreja diocesana de Ji-Paraná, né? De vocações, mas a gente também, eu acho que orienta também aqueles que querem seguir a vida religiosa, né? Assim, ser padres de congregação, que a gente também reze por ele e conduzam eles também para essa experiência das congregações religiosas, né? E rezar também bastante para que surjam vocações à vida religiosa feminina, né? Que também está precisando, né? E tudo isso vai, claro, através de nossas orações e o pedido que a gente vai fazendo ao Senhor da Messe. Então, tudo isso a gente agradece de coração, esse momento espetacular, né, que Deus nos concede. Sempre é uma alegria muito grande bater um papo contigo, né, pela sua experiência, pelo seu amor profundo à igreja. Isso é que mais me impressiona da sua vida e do seu ministério. Obrigado, Padre. E como eu tinha dito, né, no final do programa, eu vou então divulgar aqui os ganhadores do sorteio do bingo de ontem, né? Então, o primeiro e segundo prêmio, que era de R$5.000, os ganhadores foram o Lorival e a Ruth, né? O terceiro e o quarto prêmio, no valor de R$10.000, foi para a comunidade Nossa Senhora de Lourdes. E o quinto prêmio, de R$20.000, foi para o Ivair. Lembrando que esse prêmio de terceiro e quarto, o terceiro e quarto prêmio de R$10.000, um doador anônimo comprou 50 cartelas e preencheu em nome da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. A comunidade Nossa Senhora de Lourdes está baseada ali no bairro União, e eles têm que começar a construção, né? Então, esses R$20.000 que eles ganharam vai ser uma boa ajuda, né, no início da construção da comunidade deles. Então, a gente gostaria de agradecer todos aqueles que colaboraram. Lembrando que a cartela custava R$15, R$7,50 ficariam para a comunidade que vendia, né, e R$7,50 para a paróquia, para a revitalização da chácara do Piracolino. E como o padre está aqui, e a gente sempre faz nos dias que eu apresento esse programa, né? A gente reza pelas vocações sacerdotais e religiosas. Senhor da Messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos seu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta em nossas comunidades a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor da messe, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade dos nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém. Nós queremos então, encerrando, né, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, glorificando a Deus pela vida do Padre Flávio, pela vida dos nossos seminaristas, pela vida de cada um de você que tem caminhado junto com essa paróquia, que tem nos ajudado e nos auxiliado com a sua presença, sua oração e também com o seu dízimo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aproveitando a presença do Senhor, Padre Flávio, pediria que o Senhor desse a bênção final nesse programa e abençoasse as pessoas que nos assistiram nessa manhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, Pai de infinita bondade, nós vos pedimos a vossa bênção sobre nossas famílias, os vocacionados, pai, mãe, filhos e filhas. Abençoai também os avós, abençoai os doentes, aqueles que sofrem, as crianças, os abandonados, adolescentes e jovens. Abençoai toda a sua igreja, especialmente as nossas lideranças que trabalham nas pastorais e movimentos. Que o vosso Espírito os acompanhe, que sejam também pessoas capazes de ter um ardor missionário no anúncio da palavra e do Cristo ressuscitado. Assim, Deus, nosso Pai, vos abençoe, por Nossa Senhora Auxiliadora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, um agradecimento a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. Um agradecimento também ao Padre Flávio, que esteve aqui conosco. E que possamos, numa próxima oportunidade, estarmos juntos com a graça de Deus.